Programa Tribuna Livre dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar e propor soluções para esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E você liga e participa. Hoje estamos ao vivo com o nosso convidado, muito especial, que você vai dar boa noite daqui a pouquinho. Você pode ligar e participar, 2600-2366, 2600-2366. E o nosso convidado de hoje, olha, conhece muito bem a cidade, conhece de ponta a ponta, diria eu. Ele foi vereador, deputado federal, secretário e está secretário nesse momento. Nós vamos falar com ele, na verdade, um pouco mais da trajetória política. Dispensa apresentações, Orlando Fantasini. Boa noite, Orlando, tudo bem? Boa noite, Roberto. Satisfação estar aqui com você. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, o Orlando tem a história dele é muito interligada com a política da cidade de Guarulhos nos últimos anos. Você é do PT e seu primeiro partido, né, Orlando? Quando é que você entrou? Como é que foi sua história? Como é que você entrou aí? Me filiei em 1986, apresentei o meu pedido de filiação ao PT, em razão de entender que era o partido que tinha uma proposta muito mais próxima daquilo que eu acreditava. Minha origem vem das comunidades eclesiais de base, tive toda uma formação dentro da teologia da libertação, e o que nós tínhamos de mais próximo era o Partido dos Trabalhadores. Então, diante disso, me filiei ao partido, muito mais na pretensão de ajudar, colaborar com o partido no processo de debate, de construção de projetos de proposta. Em 1988 surgiu a oportunidade de eu ser candidato a vice, né, onde houve uma prévia, o Albertão, candidato a prefeito, a Janete Pietá, candidata a prefeita, e a Maria Helena Ribeiro, que é a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, e eu saímos candidatos, fomos para a prévia como candidatos a vice. O Albertão e a Maria Helena saíram vitoriosos, eu e a Janete não, e aí a proposta era quem perdesse a prévia, automaticamente seria candidato a vereador, aí eu fui ser candidato a vereador. E sua família, você é guarulhense, né? Porque parece que sua família toda é daqui, eu conheço um monte de... Tem muito Fantasini em Guarulhos? Olha, a família, ela originariamente é ali da Vila Augusta, né? Que é a família por parte do meu pai. E a família por parte da minha mãe é Delbuço, que originariamente está no Tabuão. São famílias tradicionais da cidade que chegaram aqui ainda quando Guarulhos era menor que a Penha de França. Quer dizer, tudo que se fazia aqui se dependia muito mais da Penha do que propriamente da cidade, né? Então, são duas famílias históricas, tradicionais aqui da cidade. Você se elegeu a primeira vez como vereador em que ano, Orlando? Na eleição de 88. De 88. E pegou uma Câmara muito combativa. Você foi muito conhecido como uma pessoa muito combativa, um estudioso do poder legislativo e do executivo. Era muito difícil naquela época, já que parece que não tinha nada de internet, não tinha muitas facilidades para fazer pesquisa, não? Era extremamente complicado, né? E aí eu fui eleito numa bancada do PT, nós éramos em 4. Um Eloy Pietá, que já tinha uma reeleição e foi eleito presidente da Câmara em 89. Sim. O Carlos Derman, que tinha toda uma militância no movimento sindical, no movimento de resistência à ditadura militar, e o Adilson Pacheco, que vinha do movimento de periferia, né, professor. E eu fui buscar um espaço, né, dentro da... E o espaço que eu achei, em razão até da minha formação jurídica, foi acompanhar todos os processos legislativos e também fazer um acompanhamento das ações que o Executivo desenvolvia na cidade, né? Tanto eu fui líder da oposição na Constituinte Municipal, né? E no partido a gente distribuía um pouco as tarefas entre nós e eu fiquei com a parte de fazer os acompanhamentos das legislações e também de fiscalização. Então, talvez por isso eu acabei tendo um certo destaque diferenciado dos demais em razão das ações que eu desenvolvi nessas duas áreas. E muitas das coisas você acabou levando para a justiça, para a investigação, pois é, e para a denúncia, não? Tem coisa, a vida é interessante, né? Quando o Eloy deixou a presidência da Câmara, um outro presidente assumiu, que foi o Martelo, e ele acabou
o Miguel, né? Que tinha o filho, né? E depois foi o pai. Esse é o Miguel Martello. Mas aí eu entrei com uma ação contra o pai e contra o filho. Ah, porque ambos recontrataram pessoas da Câmara em razão de que o Eloy havia demitido, porque pela Constituição de 88 não tinha direito de permanecer, porque eles não tinham 5 anos de prestação de serviço efetiva à Câmara e não a gabinete de vereador. E ambos, tanto o pai quanto o filho, recontrataram 2 pessoas. Eu ingressei com uma ação em 1992, foi julgada agora em 2013. Houve um último recurso, que saiu o julgamento agora, e eles foram condenados a restituírem aos cofres públicos algo em torno de 10 milhões de reais. 2? Os 2. Então, somando os 2, né, eles vão ter que restituir aos cofres públicos 10 milhões de reais. Mas, para você ver, uma ação de 1992 que eu ingressei, em razão de utilização indevida dos recursos públicos, nós só conseguimos concluí-la agora em 2013 para 2014. E mais uma agora, né, também acabei de ganhar, pode ainda ter algum tipo de recurso, mas recursos mais procrastinatórios, que é contra a Taquigráfica, que você deve se recordar que era a empresa que fazia todo o serviço de taquigrafia, em razão também de pagamentos indevidos. Então, nos nossos cálculos, vai ter que devolver também para os cofres públicos uma soma aproximadamente de 4 milhões de reais. E fora isso daí, existe também um processo com 41 funcionários, hoje, atualmente, 41 funcionários, que também, eu não sei se você... Não, isso era anterior. Isso era anterior, de funcionários que não tinham os 5 anos, mas que continuavam na Câmara e também me parece que foram condenados e devem deixar a Câmara. E uma coisa bastante complicada, não, Orlando? Que eles ficaram 30 anos lá e agora vão sair praticamente sem direitos. É interessante porque a maioria são os funcionários que faziam a Câmara funcionar. Né? Porque os concursados ou estavam à disposição daqui ou dali, enfim, esses 41 funcionários, né? Que é uma ação que foi movida pelo próprio, se não me falha a memória, pelo próprio Ministério Público, até antes de eu estar com cadeira na Câmara Municipal, se não me falha a memória. E passaram todo esse tempo com os seus recursos e parece que agora se chegou ao final. Eu acho, uma opinião muito pessoal, que obviamente tem solução para o caso. Até porque... Tem solução? Eu acho que sim, porque eles trabalharam, prestaram serviço. Mas eles receberam. Sim, receberam o salário, trabalharam, né, e tem direito, no meu ponto de vista, né, salvo o melhor juízo, eu estou fazendo aqui um juízo de valor sem conhecer os autos, eles têm direito de se pagar as contribuições previdenciárias, eles têm direito de se aposentar. Olha, gostei, é uma primeira pessoa que me fala veementemente com o embasado, que é contra. A maioria das pessoas dizem que juridicamente não tem direito, porque não tinha os 5 anos, tal, mas o seu pensamento é por uma outra linha. Eles não têm o direito da estabilidade. Certo. Tá? Agora, eles trabalharam, prestaram o serviço, receberam o salário pelo serviço que prestavam, e do salário que receberam, era descontado deles... Mas pela Previdência ou pela... Era o sistema que existia. Qual o sistema que existia? Previdência. Bom, pagava. Ou, do meu ponto de vista, ou eles se aposentam, ou eles reivindicam a devolução de todo o dinheiro com juros e correção para ele poder pagar outro sistema previdenciário. Eles trabalharam. Se eles estavam num cargo que não deveriam, a responsabilidade é de quem os manteve no cargo. Porque eles não estavam em casa recebendo salário sem trabalhar, eles estavam prestando serviço para a Câmara. E diga-se de passagem, muitos deles prestando um excelente serviço à Câmara. E até hoje trabalham muito. Bom, o Orlando teve uma grande, nessa primeira fase aí, teve um trabalho reconhecido aí por toda a cidade. Muito cri-cri mesmo, sabe? Ele olhava todos os processos, olhava profundamente, criticava e acabou, devido a esse seu posicionamento sempre muito contundente, ele acabou até saindo do PT quando era deputado federal. Você chegou para deputado federal, Orlando, e fez um trabalho, o pessoal mais antigo deve lembrar, eu não estou lembrado bem do lema, era quem é contra a baixaria... Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Isso.
Olha, ele arrumou briga com o Ratinho na época, com o Ratinho e com outro que era da Rede TV, da Rede Manchete. João Kleber. Com as novelas da Globo. Ainda hoje a campanha ela não existe mais, né? Mas ainda existe um programa que nós criamos junto com a campanha que se chama Ver TV. Toda sexta-feira passa na TV Brasil e também ele é transmitido, não sei qual é o dia, na TV Câmara, né? Eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 2002 e nós percebemos que sistematicamente havia violações dos direitos humanos, né? Ainda que até hoje a sociedade acha que direitos humanos é direito de bandido, né? Que é o grande equívoco, né? Mas direito humano é o direito da dignidade das pessoas, né? E é interessante porque a própria vítima, às vezes, ela é contra o direito dela, né? Eu me recordo de algumas novelas, eu não vou me lembrar agora o nome dela, mas era uma novela onde tinha uma mulher que apanhava do marido, né? E ele batia nela, e ela conversando com umas amigas, uma das amigas fala assim, pô, mas você tinha que denunciá-lo na delegacia da mulher. E a outra amiga vira e fala assim, mas para quê? Para ele pagar uma cesta básica? Né? Ou seja, a própria novela desestimulava que as pessoas procurassem seus direitos. Outros, né, em próprias novelas, que as mulheres são tratadas como mero objeto. Se você pegar os comerciais de televisão da época, né, quer dizer, a mulher é mero objeto sexual, né? Ela não é respeitada pela sua dignidade, né? O programa do João Kleber expunha o teste de fidelidade, mulher, homem, e, além disso, tratava os homossexuais como o caso, né, de você tratá-los na porrada. Então, nós fizemos várias ações e aí tivemos o apoio no Ministério Público Federal aqui em São Paulo, Dr. Sérgio, que entrou com algumas ações, conseguimos tirar o programa do João Kleber do ar. Nós não atuávamos contra as emissoras, mas a gente atuava em relação a aqueles que patrocinavam. Né? Então, patrocinador. E dizer para o patrocinador, olha, nós vamos associar sua marca à baixaria. A falta de respeito. E aí começaram a tirar patrocínio, e aí o Ratinho ficou bravo comigo, né? João Kleber, quer dizer, e a própria Rede Globo, né? Já passou o primeiro bloco super rápido, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui com Orlando Fantasini. Fala um pouquinho dessa história e também quando ele saiu do PT, passou pelo PPS, PSOL e aí retornou ao Partido dos Trabalhadores. É rapidinho. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. A
50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Você pode ligar através da nosso telefone 2600-2366, 2600-2366, ou pelas redes sociais. E depois a gente passa sua informação por aqui, seu recado. Então o pessoal está colocando o telefone aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, ao telefone. E hoje nós estamos recebendo Orlando Fantazini, deputado federal, ex-deputado federal, foi vereador, atualmente secretário de Habitação. Mas hoje, especificamente, nós decidimos não falar sobre a pasta da educação. Habitação. Né? Da habitação, desculpa. Da habitação. Orlando Fantazini, eu queria, primeiro bloco, ele contou um pouco da primeira fase dele como vereador. Deputado federal, arrumou briga com o Ratinho, com o João Kleber. E aí ele saiu do PT. Porque ele foi embora, passou pelo PPS numa passagem relâmpago, depois PSOL. PSOL primeiro, depois PPS. O PPS, e aí ficou um tempo sem partido e retornou ao PT. Por que você saiu do PT? Então, Roberto, eu, além de presidir a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, eu também presidi o Conselho de Ética da Câmara. Então, eu estava como membro, à época, porque já tinha acabado a presidência do Conselho, eu era membro do Conselho de Ética quando eclodiu a questão do mensalão. E, obviamente, no Conselho você vai discutir os elementos que são apresentados, as provas, enfim. E nós recebemos uma orientação de fazer a defesa dos envolvidos do PT. Nós éramos em 3 deputados do PT. A deputada Ângela Guadagnin, o deputado Chico Alencar, que hoje está no PSOL, e eu. Uhum. Eu e o deputado Chico Alencar, nós não aceitamos essa sugestão de fazer a defesa e passamos a ter uma atitude de investigar a fundo e votamos de acordo com a nossa consciência e de acordo com as provas que eram apresentadas. Então, isso nos levou a que nós fôssemos afastados da bancada, não poder participar das reuniões da bancada, e começamos a ter muito problema com o partido nacionalmente, né? E chegou um ponto que ficou insustentável, não havia mais a relação e não tinha outra alternativa. Aí nós optamos, eu, o deputado Chico Alencar, o deputado Ivan Valente, João Alfredo, aí optamos em deixar a legenda do PT e nos associamos ao PSOL.
Bom, e eu queria saber, como eu conhecia você antes de ser deputado, né, você deve ter sentido uma dor imensa, já que o Partido dos Trabalhadores era a sua grande paixão e ainda é. Quando você viu tudo aquilo acontecendo, você que foi uma pessoa tão combativa, como é que você se sentiu assim, enquanto político, enquanto petista mesmo, na época? Eu tenho para mim, Roberto, que onde tem o ser humano, nós vamos sempre ter um problema ético. Né? Aonde tiver o ser humano, seja no partido político, seja na polícia, seja na escola, seja na empresa privada, seja na igreja, nós vamos ter um problema ético. Bom, como é que você resolve esse problema ético? É você acobertando ou você fazendo com que ele deixe de poder continuar tendo atitude? Então, é óbvio que, para mim, o que doeu mais foi perceber o partido muito mais dizendo vocês que deram uma escorregada, nós vamos defender. Vocês que estão buscando a depuração, vocês serão penalizados. Então, isso foi o mais dolorido. Né? Nós tivemos um problema aqui em Guarulhos, o processo foi inverso. Porque quem escorregou foi convidado a se retirar. Né? E quem era contra o escorregão foi apoiado para manter a mesma atitude. E o que eu senti lá foi justamente o oposto. Né? Quer dizer, nós que queríamos manter o mesmo padrão ético, mesmo padrão de conduta dentro do partido, acabamos sendo penalizados. E aqueles que cometeram as suas escorregadelas, acabaram sendo agasalhados, defendidos pelo partido. Então, abraçados. Orlando, você estava falando no primeiro bloco de uma situação que você fez, quem é a favor da baixaria... Quem financia a baixaria é contra a cidadania. E aí, você comentou que naquela época as mulheres eram vistas como objetos, tinha o programa do João Kleber que fazia aquela teste da fidelidade. Me parece que voltou o programa, me parece que a televisão também acaba voltando. E eu vejo, por exemplo, os funks, que as mulheres são colocadas numa situação muito pior. E aí eu vejo o caso, alguns escândalos em Brasília com a Petrobras, com outros casos. Será que a gente já viu esse filme ou você acha que é uma situação completamente diferente? Não, esse filme nós já vimos, ele é histórico. Né? A diferença é que você tem uma elite nesse país, tá, que participa ativamente de todo esse processo, né, comanda o processo e usufrui dele. Quando chega o PT ao poder, eles perderam uma parcela significativa do controle do poder dele. Há uma insatisfação grandiosa por parte dessa elite, não é só a elite financeira, mas também uma elite política, uma elite que não aceita distribuição de renda. Uma elite que acha que todos os recursos existentes no país é para que eles possam desfrutar. Então, é muito comum, o que eu estou falando você vai no aeroporto e você escuta as pessoas falarem assim, né? Nossa, isso aqui está parecendo uma rodoviária. Ou seja, a partir do momento que os pobres puderam ter acesso a algumas coisas, essa elite começou a se indignar, porque diminuiu a fatia dela no bolo. Aí você... Final de semana prolongado, vai para a praia. Aí você ouve assim, mas também esses farofeiros agora vão tudo de carro, não vão mais de ônibus de excursão, porque os caras conseguem comprar carro. Essa elite não gosta disso. Aí você vê na manifestação do dia 15, um jovem com um cartaz assim, minha mãe não pode mais ter empregada. Por quê? Porque a empregada doméstica passou a ter direito, carteira assinada, 13º, fundo de garantia. É uma luta de classes. Mas é lógico, é óbvio. Né? Então, essa elite, o que ela menos quer nesse país é que as coisas dêem certo como vem dando, tá? Em grande parte, em grande medida, no que se diz respeito aos avanços sociais. Isso, para eles, é a pior coisa que pode existir. Ao ponto de pedirem a volta dos militares. Né? Então, quer dizer, é o absurdo do absurdo a gente viver isso. Agora, dizer que nunca houve corrupção no passado, de que todos os partidos que passaram... Vamos lembrar aqui
né? Como é que se deu o processo das privatizações no período do PSDB? Orlando, antes de ter o pessoal nos assistindo aqui, mandar um abraço e um beijo para Maria Clara, ela que está nos assistindo, um beijo para Maria Clara. Orlando, mas você também não é totalmente radical. Você acha que realmente existe corrupção nesse momento? Você defende a apuração como você defendeu e botou a cara para bater lá atrás, mas também você deixa claro que existe muita gente por trás usando essa corrupção para destruir toda uma construção que vem historicamente melhorando a classe mais pobre, é isso? Eu sempre defendi que a gente tem que investigar e apurar, tá? Toda a corrupção, não a corrupção de um setor, toda. Perfeito. Tá? Por quê? Se a gente for voltar ao passado, por certo, nós vamos encontrar coisas mais escabrosas do que se apresenta hoje. Tá? Então, a corrupção ela tem que ser apurada sistematicamente. Enquanto houver o ser humano e o ser humano com possibilidades de estar no poder, nós vamos ter que manter vigilância sistemática. E não é só no Brasil. Todos os países do mundo, todos os países convivem com a problemática da corrupção. Quer dizer, não é algo como se tenta passar que que escândalo agora com o PT, só o PT. Nunca teve isso no mundo. Como não? Todos os países têm. Vamos pegar o rei da Espanha. Terrível. Vamos pegar a Itália. Vamos pegar a Inglaterra. Vamos pegar a Alemanha. Vamos pegar os Estados Unidos. Todos os países têm, até os orientais. Todos eles têm. Então, não dá para vender essa imagem de que é só o PT. Não, tem que ser apurado. Mas toda a corrupção tem que ser apurada. Agora, o que não pode é usar a questão da corrupção para tentar destruir um projeto democrático, popular, que distribuição de renda, que melhora a qualidade de vida do povo. Isso aqui não pode ser admissível. Nossa, acabou nosso programa já. Rapidamente, aí, mostra o pessoal da nossa fanpage aí, pedir para a produção mostrar a fanpage, Tribuna Livre. Roberto Samuel, procura e curta a nossa página. Esse e outros programas vão estar lá. Tem também o pessoal da Guarulhos Web, que está nos ajudando a divulgar nosso programa. Olha, pessoal da Guarulhos Web aí, procura lá www.guarulhosweb.com.br. Está toda a informação de Guarulhos e o nosso programa também está lá. Quero agradecer ao Novinho Brasil, que está nos assistindo também, ao Ezequiel Pedrosa, que está nos acompanhando, a Maria Clara, Gisele, o pessoal lá de casa, todo mundo tá bom nos acompanhando. Orlando, obrigado, gostaria de que você viesse mais vezes aqui, eu gosto muito da sinceridade dele, ele que sofreu, olha, muita coisa, até para quando retornou ao PT. Não deu tempo, infelizmente, porque tem uma história muito extensa. Muito obrigado por ter vindo, Orlando. Eu que agradeço, Roberto. É uma satisfação sempre estar falando contigo, com os telespectadores. E eu acho que é importante ter o programa que a gente pode resgatar um pouco da história da cidade também. É verdade. Olha, eu vou falar para o Abdo Mazlum que pegou a moeda dele, que não tem mais a moedinha. Por favor, devolva. Ele está sempre sem dinheiro, está reclamando. Até os 10 centavos que ele sempre achava, não tem mais. Gente, obrigado. Obrigado, Orlando. Obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV Guarulhos, também pelo site. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.